O casamento que deveria ser um castigo virou a mais improvável e bonita história de amor que aquelas terras já testemunharam. Mas antes de virar amor, foi um acordo seco, assinado no silêncio, selado pela solidão e sustentado por um segredo capaz de destruir tudo. Chegue mais, se acomode onde der, porque a história de hoje não fala de perfeição nem de finais fáceis. Ela fala da vida como ela realmente é, torta, dura, cheia de feridas abertas, e ainda assim, milagrosa. Esta é a história de Antônio, um homem que enterrou o próprio coração junto com a esposa no cemitério da vila, e de Helena, uma moça que carregava no ventre um filho sem pai e precisava desesperadamente de um nome para salvar aquela criança da vergonha e da miséria. Eles não foram unidos pelo amor, mas pela necessidade. E às vezes é justamente da necessidade que nascem os sentimentos mais profundos. Porque o amor, quando é verdadeiro, nem sempre começa com sorrisos. Às vezes ele nasce da dor dividida. Antes de entrarmos nessa casa de janelas fechadas e segredos bem guardados, já se inscreve no canal Morada das Histórias. Aqui você encontra histórias que aquecem o coração, fortalecem a fé e mostram que nenhum sofrimento é maior do que os planos de Deus. Se inscrevendo, você não perde nenhuma narrativa emocionante como essa, feitas para tocar a alma e trazer esperança. Agora sim, vamos voltar no tempo. O ano era 1905, no interior profundo de Minas Gerais, onde as montanhas pareciam guardar segredos antigos e o tempo caminhava devagar, respeitando o ritmo da terra, da colheita e da reza. A fazenda Santa Cruz já havia sido o orgulho da região. Os mais velhos contavam que, no tempo do pai de Antônio, as festas de São João duravam dias inteiros, com sanfona gemendo até o amanhecer, fogueira alta e mesa farta para qualquer um que chegasse. Mas isso era passado. Agora, a fazenda parecia uma fotografia antiga, esquecida no fundo de um baú. O mato crescia perto da varanda, as cercas estavam tortas, implorando por reparo, e o casarão colonial, grande e imponente, parecia uma viúva vestida de luto eterno. As paredes grossas guardavam ecos de risadas que nunca mais voltaram. Antônio tinha 35 anos, mas carregava nos olhos o cansaço de quem já tinha vivido demais. Era um homem alto, de ombros largos, mãos grossas e calejadas, que fazia questão de trabalhar ao lado dos peões, como se o suor fosse capaz de lavar a dor que carregava no peito. 3 anos antes, uma febre traiçoeira levou sua esposa Rosa, e com ela levou também a alegria daquele homem. Antônio não se tornou amargo, nem cruel. Pelo contrário, era justo, honesto, pagava em dia, ajudava a igreja, nunca negava um prato de comida a quem batesse em sua porta. Mas se tornou um homem oco. Enterrou os sentimentos num quarto escuro dentro de si e jogou a chave fora. Vivia num silêncio pesado, onde só a necessidade tinha permissão para falar. A casa sentia essa ausência. A poeira cobria os móveis de madeira nobre, as cortinas pesadas cheiravam a mofo. A cozinha, antes viva com cheiro de café passado e broa quente, agora funcionava apenas para o essencial. Tudo ali estava sobrevivendo, não vivendo. As tias beatas da vila cochichavam. O padre Joaquim, padrinho e conselheiro, observava com preocupação aquele homem bom se apagar aos poucos. Antônio, disse o padre certa tarde, sentado na varanda enquanto o fazendeiro olhava para o horizonte sem enxergar nada. A solidão corrói a alma. Você precisa de alguém. A casa precisa de vida. Eu não preciso de ninguém, padre, respondeu Antônio, com a voz grave e vazia. Meu amor Deus já levou. Não quero passar por isso outra vez. Não falo de amor de romance, insistiu o padre. Falo de companhia, de ajuda, de alguém que cuide da casa enquanto você cuida da terra. Um casamento de respeito, de amizade. Antônio bufou, irritado. Mas no fundo sabia que estava sozinho demais.
As noites eram longas, frias, e o silêncio do quarto parecia esmagá-lo contra o colchão. Foi então que o destino, ou a providência, colocou Helena no caminho dele. Helena tinha 22 anos, uma beleza discreta, daquelas que não gritam, mas permanecem. Era órfã, vivia de favor na casa de uma tia distante, costurando para fora para pagar o prato de comida. Mas a pobreza não era o maior problema dela. Meses antes, ingênua e carente, Helena se deixou levar pelas palavras doces de um caixeiro viajante chamado Eduardo. Ele prometeu casamento, futuro, proteção e foi embora ao amanhecer, deixando apenas a poeira da estrada e uma vida crescendo dentro dela. Quando os enjoos começaram e o ventre mudou, o mundo de Helena desabou. Naquele tempo, uma mulher grávida sem marido era condenada antes mesmo de falar. Se a tia descobrisse, ela seria expulsa sem piedade. Desesperada, Helena chorava baixinho todas as noites, pedindo a Deus uma saída. E o padre Joaquim, conhecedor dos segredos da vila, enxergou ali uma chance de salvar 2 almas. Chamou Antônio, propôs o acordo, um casamento sem amor, sem exigências, apenas respeito. Ela precisa de um teto, disse o padre, e você precisa de ordem nessa casa. Cansado, vazio e prático, Antônio aceitou. Mas deixe claro, disse ele, não quero romance, cada um no seu canto. Helena aceitou com o coração disparado. Era salvação e condenação. Casar-se-ia com um homem frio, carregando um segredo que poderia destruí-la. O casamento foi simples, numa manhã sem sol. Nenhuma festa, nenhum beijo, apenas um aperto de mão formal. E assim começou uma convivência que parecia mais um castigo do que um lar. E o pior, o segredo de Helena crescia a cada dia. Continua na parte 2, onde o silêncio da casa começa a ruir e o destino prepara a primeira grande revelação. O silêncio dentro da fazenda Santa Cruz não era apenas a ausência de som, era uma presença, um peso invisível que se arrastava pelos corredores largos, que se sentava à mesa junto com eles e dormia entre os quartos separados por uma parede fria. Antônio e Helena viviam sob o mesmo teto, mas pareciam 2 estranhos dividindo uma estação abandonada, esperando um trem que nunca chegava. Os dias começaram a se repetir numa rotina dura e mecânica. Antônio saía antes do sol nascer, chapéu na cabeça, botas gastas, o rosto fechado como uma porta trancada por dentro. Trabalhava até o corpo reclamar, como se o cansaço fosse punição suficiente para manter os sentimentos sob controle. Helena ficava na casa, lutando contra os enjoos, contra o medo e contra o segredo que crescia dentro dela. Ela se dedicou àquela casa, como quem tenta se tornar invisível e indispensável ao mesmo tempo. Esfregava o chão até a madeira brilhar, sacudia as cortinas pesadas, abria janelas que não viam sol havia anos. Colocava flores do campo em vasos simples, lavanda atrás das portas, alecrim perto do fogão. Aos poucos, o cheiro de mofo foi dando lugar ao cheiro de lar. Antônio percebia tudo, via a mesa sempre posta, a comida quente, as roupas limpas e passadas com cuidado. Via a transformação silenciosa daquele lugar morto. Mas não dizia nada. Tinha medo. Medo de se acostumar. Medo de sentir. Medo de que aquele cuidado despertasse algo que ele jurou enterrar junto com Rosa. Helena, por sua vez, vivia em constante alerta. O corpo mudava dia após dia. A barriga, ainda discreta, já não era mais um detalhe. Ela usava vestidos largos, aventais grossos, apertava o ventre com cintas que machucavam e tiravam o ar. Cada movimento era calculado. Cada passo, uma estratégia. O medo de ser descoberta a acompanhava como uma sombra. "Você anda muito pálida, menina", comentou Nhatiana, a cozinheira antiga da fazenda, numa manhã. "Quase não come, vive enjoada. Isso não é normal." "É só cansaço", mentiu Helena, forçando um sorriso. "A casa é grande,
Mas o corpo não mente, e segredos não respeitam paredes. Numa tarde abafada de novembro, o céu escureceu de repente, pesado, anunciando uma tempestade daquelas que chegam sem pedir licença. Antônio voltou mais cedo do campo, tentando fugir da chuva. Ao entrar no casarão, estranhou o silêncio. Não havia cheiro de café. Não havia barulho de passos. Não havia Helena. Helena! Chamou, a voz ecoando pela casa. Nada. Um aperto estranho atravessou seu peito. Ele caminhou até a cozinha. O fogo do fogão estava quase apagado, apenas brasas respirando sob a cinza. Helena! Chamou de novo mais alto. O coração começou a bater diferente. Antônio seguiu pelo corredor e empurrou devagar a porta do quarto dela. A cena o atingiu como um soco no estômago. Helena estava caída no chão, ao lado da cama, pálida como cera, o corpo mole, os lábios arroxeados. Meu Deus! Ele murmurou. Esqueceu a frieza, esqueceu o acordo, esqueceu tudo. Correu até ela, ajoelhou-se, tocou seu rosto frio e suado. Acorda, acorda, Helena. Nada. Desesperado, ele a pegou nos braços para colocá-la na cama. E foi nesse instante, ao erguê-la, que a verdade se revelou. O vestido se esticou, o xale escorregou. E ali, sob o tecido gasto, desenhou-se claramente o volume arredondado de uma barriga avançada. Antônio congelou. O tempo parou. O som da chuva desapareceu. O mundo ficou mudo. Ele conhecia aquela forma. Era homem do campo, já tinha sido pai. Aquilo não era doença, não era inchaço. Era vida. Grávida. A palavra escapou de sua boca como um sussurro quebrado. Com cuidado, deitou Helena na cama. A raiva tentou subir, quente, feroz, gritando traição e humilhação. Mas ao olhar para o rosto jovem, exausto e machucado dela, algo o conteve. Ela estava fraca, estava sofrendo e carregava uma criança. Antônio correu para fora e gritou por ajuda. Nhá Tiana! Mande buscar Dona Alzira agora! Corre! Quando a parteira chegou, molhada da chuva, não precisou de muitas palavras. Examinou Helena em silêncio, tocou o ventre, ouviu o coração. Ela e a criança estão vivas, disse enfim, mas estão fracas. Essa gravidez foi escondida à força. Se não cuidar, perde os dois. Antônio passou a mão pelo rosto, sentindo o peso da traição e da responsabilidade caírem juntos sobre seus ombros. Ela me enganou, murmurou. Às vezes a mentira é o último abrigo de quem tem medo de morrer, respondeu a velha, olhando fundo nos olhos dele. Agora a verdade está aí. O que o senhor vai fazer com ela? Nesse momento, Helena acordou. Os olhos confusos encontraram o teto. Depois, Dona Alzira. Depois, Antônio. Ela levou a mão à barriga e entendeu tudo. Antônio, sussurrou a voz quebrada. Eu posso explicar. Ele ergueu a mão. Agora não. A decepção no olhar dele doeu mais do que qualquer grito. O amanhecer seguinte nasceu cinzento, pesado, como se a própria fazenda estivesse em luto. Antônio não dormiu. Passou a noite no escritório, ouvindo a respiração irregular de Helena do outro lado da parede. Quando o dia clareou, Helena levantou-se devagar. O medo apertava seu peito. A mala ainda estava no lugar. Ela não tinha sido expulsa. Encontrou Antônio na sala, olhando para o pasto molhado. Eu vou embora, disse ela, a voz fraca. Se você quiser. Ele se virou devagar. E vai para onde? Perguntou seco. Para morrer na estrada? O silêncio se estendeu. Você fica, disse ele enfim. Mas as coisas mudam. Você não é minha esposa de verdade. Você é a mãe dessa criança e a governanta da casa. Nada além disso. A criança terá meu sobrenome. Não vou permitir que cresça marcada pela vergonha. Helena sentiu o alívio e a dor se misturarem. Eu aceito, respondeu, engolindo o choro. E assim, um novo acordo nasceu. Frio, duro, mas cheio de consequências que nenhum dos dois imaginava.
porque aquele castigo silencioso estava apenas começando. E o coração de Antônio já tinha sofrido a primeira rachadura. O castigo que Antônio impôs não tinha gritos, nem violência. Era muito pior. Era o castigo da indiferença. Um silêncio calculado, uma distância milimetricamente mantida, uma convivência fria que doía mais do que qualquer punição física. A partir daquele dia, a Fazenda Santa Cruz passou a abrigar duas solidões caminhando lado a lado, sem nunca se tocarem. Antônio cumpria sua parte com precisão quase militar. Pagava as visitas de Dona Alzira, mandava buscar remédios na vila, garantia comida boa e repouso. Mas fazia tudo sem olhar nos olhos de Helena. Deixava as compras na mesa e saía. Não perguntava como ela estava. Não comentava a barriga que crescia visível agora, impossível de esconder. Helena, por sua vez, tentou desaparecer. Caminhava pela casa como um sussurro. Servia as refeições antes que Antônio chegasse e se recolhia ao quarto. Quando ele passava pelo corredor, ela virava o rosto. A vergonha pesava mais que o próprio corpo. A casa voltou a ficar silenciosa, mas agora não era um silêncio morto. Era um silêncio tenso, carregado, onde qualquer passo ecoava como um erro. Antônio sofria mais do que deixava transparecer. A presença daquela mulher grávida despertava fantasmas antigos. Rosa, sua esposa falecida, nunca conseguiu lhe dar um filho. Eles rezaram, prometeram, esperaram, e o berço ficou vazio. Agora, diante dele, estava Helena, carregando uma vida que não era dele. Era a ironia mais cruel que o destino poderia lhe entregar. À noite, Antônio ficava na varanda, fumando seu cigarro de palha, conversando com Deus como quem discute. "Por que, Senhor?" murmurava olhando para o céu. "É castigo? É prova? Ou o Senhor só gosta de brincar com a dor da gente?" Helena também tinha suas conversas com o céu. Passava as tardes costurando o enxoval do bebê com retalhos antigos. Camisas velhas de Antônio, pedaços de lençóis gastos, rendas esquecidas em baús. Costurava em silêncio, colocando em cada ponto a dignidade que ainda lhe restava. Numa tarde cinzenta, Antônio chegou mais cedo e a encontrou sentada perto da janela, aproveitando a luz fraca. Ela costurava uma roupinha minúscula, concentrada, sem perceber que ele observava da porta. A cena atingiu Antônio como um golpe inesperado. A mulher sozinha, a barriga grande, a vida sendo preparada com restos. Ele pigarreou. Helena se assustou e tentou esconder a costura. "Desculpe", disse ela nervosa. "Eu já vou guardar." "O que é isso?" perguntou ele. "Uma roupinha. Pro bebê. Usei aquela camisa velha sua." Antônio olhou para a peça pequena, simples, mas feita com cuidado extremo. "Você não tem tecido novo?" Não quis pedir dinheiro. Algo queimou no peito dele. "Amanhã vou à cidade", disse seco. "Vou trazer pano bom. Não quero essa criança vestida de trapo." Helena arregalou os olhos, surpresa. "Não precisa. Eu disse que vou trazer." Naquela noite, pela primeira vez em meses, o jantar não foi totalmente silencioso. "O padre perguntou por você", disse Antônio sem olhar. "Você contou?" "A verdade é nossa", respondeu ele. "Pra vila, esse filho é meu." Helena quase chorou. O tempo passou e o peso da gravidez aumentou. Numa manhã, Helena subiu num banquinho para alcançar uma prateleira alta. A tontura veio forte, o mundo girou, o banco balançou. "Ai!" ela gritou. Esperou a queda, mas não caiu. Braços fortes a seguraram no ar. Antônio. Ele a segurava com força, o coração disparado. "Você ficou louca?" rosnou, mas a voz tremia. "Quer se matar? Eu só queria limpar." "Esqueça a limpeza", gritou ele. "Você não pode fazer esforço." Foi então que Helena levou a mão à barriga. Ele se mexeu. Antônio olhou. Viu o movimento sob o tecido. A vida chamando. Sem pensar, estendeu a mão. Tocou o ventre. O bebê respondeu com um chute firme, direto na palma dele.
O choque percorreu o corpo de Antônio como um raio. Ele puxou a mão rapidamente, apavorado. Por um segundo, não importou de quem era o filho. Era uma criança, um milagre. Antônio saiu quase correndo da cozinha. Selou o cavalo. Precisava fugir daquela sensação perigosa. Mas enquanto ele galopava, tentando endurecer o coração, na vila, um homem fazia perguntas. "Procuro uma moça chamada Helena", dizia o estranho na venda. Morena, costureira. O passado tinha voltado e vinha cobrar. O passado não pede licença, ele não bate à porta, não espera convite. Ele chega levantando poeira, trazendo cheiro de ameaça e sentando à mesa como se nunca tivesse ido embora. E na fazenda Santa Cruz, a paz frágil construída entre silêncios começou a rachar no instante em que aquele homem colocou os pés na vila. A notícia correu rápido, levada por bocas curiosas e olhares atentos. Um sujeito bem vestido, de fala mansa e sorriso falso, perguntava por Helena na venda do seu tião. Dizia ser conhecido antigo, dizia ter assuntos pendentes, mas seus olhos denunciavam alguém que não vinha por saudade, mas por interesse. O nome dele era Eduardo. Antônio soube da presença do forasteiro pelo capataz, Zé Bento, logo cedo, enquanto apertava a sela do cavalo. "Seu Antônio", disse o homem rodando o chapéu nas mãos. "Tem um sujeito na vila perguntando da dona Helena. Bem falante, disse que precisa falar com ela." Antônio sentiu o sangue gelar, mas o rosto continuou duro como pedra. "E o que ele quer com minha esposa? Diz que é coisa antiga, de antes do casamento." Antônio apertou a correia da sela com tanta força que os nós dos dedos embranqueceram. "Se esse homem aparecer na porteira, não deixa entrar", ordenou. "Mande falar comigo." Voltou para casa com o coração em guerra. Ao entrar, encontrou Helena dobrando as roupinhas do bebê, cantarolando baixo uma cantiga triste. Ao ver o rosto dele, a música morreu. "O que foi?" ela perguntou apreensiva. Antônio trancou a porta. O estalo da tranca soou como sentença. "Ele está aqui." Helena empalideceu instantaneamente. "Eduardo", sussurrou agarrando-se à cadeira. "Está perguntando por você." O medo tomou conta dela como febre. "Não deixa ele entrar, Antônio." Chorou. "Ele me abandonou. Ele não pode levar meu filho." Antônio olhou para aquela mulher tremendo à sua frente. Onde estava a traidora que ele imaginou? Só via uma mãe apavorada. "Enquanto você estiver sob meu teto, ninguém toca em você", disse firme. "Vá para o quarto. Tranque a porta." Horas se arrastaram como tortura, até que os cachorros latiram. Uma charrete parou na porteira. Antônio saiu para o terreiro, não pegou arma. Sua presença bastava. Eduardo desceu sorrindo, elegante demais para aquele chão de terra. "Boa tarde", disse estendendo a mão. "Sou Eduardo, um velho conhecido da sua esposa." Antônio cruzou os braços. "O que o senhor quer?" "Vim visitar e resolver assuntos pendentes. Fiz as contas. A criança que ela espera é minha." O sangue ferveu. Antônio deu um passo à frente. "Está enganado. Helena é minha esposa. O filho é meu." Eduardo riu debochado. "Você está mentindo." "Aqui quem fala a verdade sou eu", respondeu Antônio. "Não existe nada seu aqui." "Isso não acabou", ameaçou Eduardo. "Acabou sim", retrucou Antônio. "Some das minhas terras." Eduardo foi embora humilhado. Quando Antônio voltou para dentro, Helena o esperava chorando. "Você disse que era seu. Era o único jeito", respondeu ele exausto. Naquela noite, algo mudou. Não era amor ainda, era aliança. E quando Antônio limpou o berço velho esquecido no quarto do bebê, sem perceber, já estava aceitando aquilo que o destino tinha selado. Mas o maior teste ainda estava por vir. Porque a vida cobra caro quando decide transformar um castigo em milagre.
As tempestades pareciam gostar de marcar os momentos decisivos da vida na fazenda Santa Cruz. Naquela noite, o céu se fechou sem aviso, como se Deus estivesse prendendo a respiração junto com eles. O vento batia nas janelas, a chuva caía grossa, pesada, e a estrada de terra virou um rio impossível de atravessar. Helena acordou gritando. Antônio despertou num salto, o coração disparado como se tivesse sido arrancado do peito. Correu até o quarto e encontrou Helena sentada na cama, as mãos cravadas na barriga, o rosto pálido e coberto de suor. Antônio, ela gemeu. Vai nascer. Ele olhou para o lençol molhado. A bolsa tinha estourado. Calma, eu vou buscar a dona Alzira, disse, já se virando. Não dá tempo. Helena gritou, segurando o braço dele com força. A ponte do riacho caiu ontem. Estamos isolados. A realidade caiu sobre Antônio como um machado. Ele estava sozinho. Não havia parteira. Não havia médico. Só ele, uma mulher em trabalho de parto e uma criança que não esperaria. O medo o paralisou. Eu não sei fazer isso, sussurrou. Minha esposa morreu assim. Eu não posso passar por isso de novo. Helena, entre uma dor e outra, encontrou forças onde não parecia haver mais nada. Você enfrentou aquele homem na porteira, disse ofegante. Disse que esse filho era seu. Então seja o pai agora. Me ajuda. As palavras o acertaram em cheio. Antônio respirou fundo. Arregaçou as mangas. Água quente. Panos limpos. Agora. A noite virou um campo de batalha. O lampião tremia, a chuva rugia lá fora. Dentro do quarto, o tempo parecia suspenso entre a vida e a morte. Helena gritava. Antônio suava frio. Cada gemido trazia à memória o rosto de Rosa morrendo naquela mesma cama. Ele rezava, chorava e trabalhava ao mesmo tempo. Fica comigo, ele dizia, segurando a mão dela. Não fecha os olhos. Horas se arrastaram até que ele viu. Está vindo, gritou, o coração quase explodindo. Com um último esforço, Helena empurrou. Antônio amparou a vida que escorregava para suas mãos. Um menino pequeno, quente e silencioso. O mundo parou. Por que ele não chora? Helena perguntou em pânico. Antônio não respondeu. Limpou a boca do bebê, virou-o e bateu levemente nas costas. Nada. Respira, implorou com lágrimas escorrendo. Vive. Mais um tapa firme. Então, o milagre. Um choro forte, rasgando o silêncio, anunciando vitória. Antônio caiu de joelhos, chorando como nunca chorara na vida. Ele está vivo, repetia. Ele está vivo. Entregou o bebê a Helena, que o apertou contra o peito, soluçando de alegria. Qual o nome? Ela perguntou. Antônio tocou o dedo na mãozinha do bebê, que o agarrou com força. Miguel, respondeu. Presente de Deus. A madrugada parecia vencida, mas a felicidade às vezes dura pouco. 2 dias depois, Helena começou a tremer. Febre alta. Delírio. Antônio tocou a testa dela e sentiu o terror voltar. Era a mesma febre que levou Rosa. Não, ele murmurou desesperado. Helena delirava. Cuida dele, sussurrou. Ele é seu. Antônio colocou o bebê ao lado dela, ajoelhou-se e fez algo que não fazia há anos. Brigou com Deus. Não leva ela, implorou. Já perdi demais. A madrugada foi longa, mas quando o sol nasceu, a febre quebrou. Helena respirava calma. Ela viveu. E naquele instante, Antônio entendeu que não havia mais volta. Aquela mulher e aquela criança eram sua família. Faltava apenas o mundo reconhecer o que o coração dele já sabia. A madrugada mais escura quase sempre é aquela que antecede o milagre. Antônio passou a noite inteira de joelhos no chão frio, segurando a mão de Helena enquanto o fogo da febre tentava arrancá-la dele. O bebê chorava no berço, como se sentisse que algo estava errado, como se chamasse a mãe de volta. Antônio nunca se sentiu tão pequeno, tão impotente e ao mesmo tempo tão responsável por 2 vidas. Quando o galo cantou anunciando o amanhecer, Antônio ergueu a cabeça esperando o pior.
Mas ao tocar a testa de Helena, sentiu algo diferente. Não ardia mais. O corpo dela estava morno, vivo. A respiração, antes pesada, agora seguia num ritmo calmo. A febre tinha quebrado. Antônio caiu sentado no chão, encostando as costas na cama, e riu como um homem que acaba de escapar da morte. Chorou também. Chorou como não chorava desde o dia em que enterrou Rosa. A diferença é que agora o choro vinha acompanhado de esperança. Horas depois, Helena abriu os olhos. Estavam cansados, fundos, mas lúcidos. Ela olhou ao redor e viu Antônio dormindo sentado, segurando a mão dela como se fosse uma âncora. Viu o berço, o bebê dormindo, a Bíblia aberta no chão. Antônio, sussurrou. Ele acordou num sobressalto. Helena, disse, a voz falhando. Você voltou. Eu ouvi você, ela respondeu fraca. Eu fiquei por você e pelo nosso filho. Nosso filho. As palavras não precisaram ser discutidas, elas simplesmente se encaixaram. A recuperação foi lenta, mas cheia de uma paz que aquela casa nunca tinha conhecido. Antônio deixou a roça nas mãos do capataz e assumiu o lar. Aprendeu a fazer mingau, a trocar fraldas, a ninar Miguel durante a noite. Quem diria que aquele homem duro, conhecido pelo silêncio e pela rigidez, agora sorria ao ouvir um choro. A vila cochichava. Sempre cochicha. Mas Antônio não abaixava a cabeça. Quando alguém ousava chamar Miguel de bastardo, bastava um olhar dele para o assunto morrer ali mesmo. Meu filho vai muito bem, dizia apenas. O batizado aconteceu num domingo de sol aberto. A igreja estava cheia. Helena entrou de vestido azul claro, Miguel nos braços, saudável e atento. Antônio caminhava ao lado deles, firme, orgulhoso, quando o padre perguntou: quem é o pai desta criança? Antônio deu um passo à frente, tomou o filho nos braços e ergueu a voz para todos ouvirem. Eu sou o pai, diante de Deus e dos homens. Esse menino é meu herdeiro, do meu nome e do meu coração. Não houve aplausos, houve respeito, houve silêncio e houve lágrimas. Na volta para casa, a charrete seguia devagar. Antônio segurava a mão de Helena, enquanto Miguel dormia tranquilo. Ao chegarem à fazenda, o sol se punha tingindo o céu de laranja e roxo. Estamos em casa, disse Antônio. Nossa casa, corrigiu Helena, sorrindo. Ele a puxou para perto, tocou seu rosto com cuidado e disse aquilo que ficou entalado por tanto tempo. Eu achei que você fosse um castigo, mas você foi a cura. Você e esse menino me devolveram a vida. Eu amo você, Helena. Ela chorou, apoiando o rosto no peito dele. Eu sempre soube, respondeu. O amor não nasceu perfeito. Ele foi construído. E assim, naquela fazenda que antes cheirava a luto, passou a morar uma família. Porque às vezes Deus não tira o problema. Ele transforma o problema em milagre. E se você acha que sua vida está sem saída, lembre-se, o que parece castigo pode ser o começo da maior bênção.